Bem-vindo ao videoaula de hoje. Eu sou o professor Rodrigo Martins e nos próximos minutos estarei falando a você sobre eixos mancais e vedações. Para um bom funcionamento de um sistema, equipamento ou máquina, um bom projeto deve ser executado. Conhecer os elementos de máquinas e saber aplicações é um passo primordial para a elaboração de um projeto mecânico. Agora, quais são os elementos de máquinas que eu preciso conhecer e saber sobre eles em desenho mecânico? Nessa videoaula, estudaremos sobre o que é um eixo, quais são suas classificações e como fixar um eixo, quais são os diferentes tipos de mancais, como utilizá-los, e quais são os tipos de vedações e quais os materiais usados para as vedações. Nessa videoaula, vamos estudar sobre esses assuntos e responder essas perguntas. Me acompanhe. Na aula de hoje estudaremos sobre os tipos, classificações e aplicações, tanto de eixos quanto mancais e vedações. Em eixos, nós conheceremos os eixos rotativos e fixos. Conheceremos também as classificações dos eixos e quais são esses tipos de eixos. E por fim, estudaremos a fixação dos eixos. Em mancais, nós conheceremos os tipos de mancais de deslizamento e também os mancais de rolamento. E o último tópico, estudaremos sobre os tipos e os materiais utilizados para vedação. Os eixos, eles são elementos rotativos. Eles são definidos como os principais elementos de transmissão. E eles são utilizados para unir um ou mais elementos de máquina. Nós temos aqui a imagem de um eixo. E ele é representado pelo desenho de uma bomba centrífuga. Abriremos esse desenho no software Inventor para que possamos ter uma melhor visualização deste e outros desenhos utilizados nesta aula. Mas vamos analisar aqui algumas situações nesse desenho. A primeira coisa que analisaremos é esse desenho azul aqui. O que é esse desenho azul? Ele é o desenho de um eixo. E vamos analisar algumas coisas em relação a esse eixo. Esse eixo, ele une vários elementos. Vamos começar por esse item aqui, selecionado, esse item branco. Ele é o rotor desse motor. Nós temos esse item vermelho aqui, que é a bucha. Nós temos aqui esse item laranjado, que é um rolamento. Esses amarelos aqui nós veremos depois são as esferas desse rolamento. Nós temos aqui esse item cinza, que ele é uma porca, que ele está travando aqui este rolamento. Essa porca aqui, ela está sendo travada através aqui, ó, dessa rosca que está aqui, ó, nesse detalhe em vermelho. Nós também temos aqui, ó, uma chaveta que provavelmente vai estar fixando esse eixo em outros elementos também. Mas o que eu quero mostrar aqui com o desenho desta bomba e esses detalhes? É que este eixo, ele une todos os demais elementos, transformando ele assim num dos principais elementos de máquinas utilizados para a transmissão. Os eixos, eles podem ser definidos como rotativos ou fixos. Então nós temos aqui um eixo que é fixo e um eixo que é rotativo. As duas imagens, elas representam esses eixos. No caso dos eixos fixos, eles não são rotativos e eles não transmitem torque. Então, o eixo em si, ele não vai transmitir torque. O que vai movimentar, o que pode movimentar, o que está acoplado a ele, mas o eixo em si, ele fica parado. E aqui nesse caso, os eixos rotativos, eles transmitem potência por meio de movimento de rotação. Eu tenho aberto aqui no Inventor, né, no software de desenho, dois eixos, né? O meu eixo fixo e outro eixo aqui, o meu eixo rotativo. Vamos fazer uma simulação com cada um deles. Então, reparem aqui, ó, o meu eixo em si, ele não se movimenta, mas o que está acoplado nele está se movimentando livremente. Ou seja, este eixo aqui, que
está simulando metal, ele não possui torque. Já nós temos aqui um eixo móvel. Ó, reparem aqui, eu tenho um mancal, né? Eu tenho, no caso aqui, 2 mancais. Eu tenho aqui o meu eixo, eu tenho aqui um rasco de chaveta, né? Eu tenho um suportezinho aqui acoplado nele. Então, se eu movimento aqui, ó, reparem aqui na chaveta, o meu eixo ele está se movimentando, né? Ou seja, o meu eixo está transmitindo potência através de um movimento de rotação. O meu mancal, ele está fixo aqui, porém meu eixo está se movimentando, ó. Aqui, ó, se movimentando. Então, esse é um eixo móvel. Nesse caso aqui que não se movimenta, é o meu eixo fixo. Mas quais são as classificações dos eixos? Os eixos eles podem ter diversas classificações, de acordo com suas funções e aplicações. Entre os mais utilizados na indústria se encontram os eixos maciço, roscado, cônico, vazado, ranhurado. Nós temos aqui uma lista, algumas imagens de eixos que são muito utilizados. O eixo maciço. Grande parte dos eixos eles possuem a seção transversal circular. Então, essa seção transversal é esse corte que foi feito aqui, ó, esse corte AA. Está mostrando aqui, ó, é a seção transversal e nós vemos que ela é circular, que é exatamente desse trecho que ele foi cortado. E quando não há uma furação ou vazamento ao longo desse eixo, ele é definido como maciço. Então, nesse caso aqui desse eixo, que não tem nenhuma furação nele, uma furação passante, então ele é considerado como um eixo maciço. Em geral, os eixos maciços ou não maciços, eles possuem chanfros, arredondamentos e degraus. Então, nós temos aqui, ó, um eixo maciço com degrau, arredondamento e chanfro. Então, eu tenho aqui o desenho aberto no Software Inventor, onde ele demonstra aqui essas informações que eu acabei de passar, né? Então vamos lá. Ele possui arredondamento, chanfros e degraus. Mas para que serve cada um desses itens? Os degraus, conforme esse daqui, ó, que eu tenho esse espaço vazado aqui entre um diâmetro e outro, ó, podemos chamar de degrau. Eles são realizados para servir como apoio das peças ou elementos que são montados nos eixos. Então, ele serve de apoio a esses elementos que vão ser montados posteriormente. Os arredondamentos, eles servem para aliviar as tensões, né, ou acúmulo de tensões e esforços. Então, quando um eixo, como esse daqui, ó, ele tem esse ângulo de 90 graus e ele não possui aqui, ele possui esse ângulo reto e não possui um ângulo com arredondamento, o acúmulo de tensão neste ponto, ele é bem maior do que nesse ponto. Por quê? Devido a esse arredondamento. Então, ele faz com que diminua o acúmulo de tensão e o esforço aqui nessa área. Então, se fôssemos ter algum problema aqui de trincar ou até mesmo romper, seria nessa parte aqui, porque não tem arredondamento, do que nessa parte que possui arredondamento. E os chanfros, que é essa parte aqui, eles são utilizados para impedir as rebarbas. Nesse caso aqui, nós podemos ver que esse eixo aqui ele é maciço, porque ele não possui nenhuma furação. Então, dependendo do horário da vista que nós visualizamos, nós vemos que ele não possui furação. Então, ele pode ser considerado com eixo maciço. E as demais características, elas podem possuir, os outros eixos também podem possuir essas mesmas características. Eixos roscados. Podem ser maciços ou não maciços. Eles contêm partes com roscas que podem ser internas ou roscas externas. Então, nós temos aqui na imagem um eixo roscado, né, onde vemos aqui nessa vista em perspectiva um conjunto de roscas externas nele, né? A rosca está na parte externa deste eixo. Vamos mostrar aqui no Software Inventor esse mesmo desenho. Então aqui nós temos um eixo roscado, que é aquele mesmo eixo que nós tínhamos visto no slide. Como vemos aqui, ele tem uma rosca externa, né? Essa rosca ela não tem necessidade de ser no eixo completo, ela pode ser somente parcial, né? E aqui, ó,
Ela pode ter também vários formatos, pode ser uma rosca quadrada, trapezoidal, pode ser uma rosca aqui como essa daqui, uma rosca triangular, né? Tendo a rosca em torno do eixo, ele pode ser considerado um eixo roscado. Esses eixos roscados eles podem ser utilizados como prolongador, como eixo de transmissão, eixo de fixação, porque você vai fixar esses elementos através destas roscas. Eixos cônicos. Os eixos cônicos eles são acoplados em elementos que possuem uma furação ou o encaixe cônico. Então, ele chama-se eixo cônico devido parte do seu eixo possuir esta conicidade aqui, né? Então, temos essa conicidade aqui, então isso torna-se eixo um eixo cônico. Aprendo aqui o desenho em 3 dimensões. Nós verificamos aqui que essa parte em vermelho é a parte cônica desse eixo. Mas para que é utilizado esse eixo? Onde que eu utilizo esse eixo? Esse eixo é utilizado em situações que precisam de um alinhamento mais preciso. Então ele é encaixado em um furo cônico e isso faz com que o alinhamento desse eixo ele fique de uma maneira mais correta, ou seja, de uma maneira mais precisa. Eixos vazados. Os eixos vazados eles são mais leves que os maciços. Isso devido à sua furação interna, ou seja, o vazamento. Eles são muito utilizados quando há uma necessidade de redução de peso no sistema. Então nós temos aqui um eixo vazado, né? Essa primeira imagem é do nosso eixo. E a segunda imagem é uma imagem de corte, né? Em que mostra o detalhe interno desse eixo, que demonstra que ele é vazado. Nessa terceira imagem mostra o desenho técnico dele sem as cotas, mostrando também aqui esse vazamento interno, ou seja, essa furação interna que ele possui. Nessa imagem aqui, nós vemos aqui o eixo, né, em 3D, vou até dar uma movimentada aqui nele, e aqui nós veremos ele cortado. Então nós temos o eixo cortado, em que mostra aqui todo esse vazamento interno aqui com todos, onde mostra todo esse detalhe aqui do vazamento interno. Sobre esses eixos vazados, além de leves, eles também são mais resistentes a esforços de flexão e torção. Essa parte vazada, ela também facilita a fixação de peças e de outros elementos que na hora da montagem. Eixos ranhurados. Para sistemas que necessitam de grandes esforços, nós vamos utilizar eixos ranhurados. Então, como que trabalham os eixos ranhurados? Os eixos ranhurados possuem essas ranhuras em torno das circunferências. Essas ranhuras, elas se acoplam a sulcos. Aqui, Essas ranhuras se acoplam a sulcos a qual o eixo é acoplado. Então nós temos aqui o eixo, que tem as ranhuras, e aqui nós temos onde ele é acoplado, que tem esses sulcos aqui. Então esses sulcos e as ranhuras, eles se encaixam um ao outro e travam o eixo no elemento ao qual ele precisa ser acoplado, o elemento ao qual ele precisa ser travado. Então ele acaba não girando devido a esse travamento aqui. Componentes de transmissão. Grande parte dos eixos eles são utilizados para transmitir o torque através de uma polia ou engrenagem. Para que essa transmissão aconteça, são utilizados alguns elementos específicos que são ajustes por compressão e pressão, chavetas, estrias, parafusos de fixação, pinos, entre outros. Esses elementos eles são projetados para falhar. Como assim, professor? Como que eles são projetados para falhar? Em situações que o torque ultrapassa os limites aceitáveis, então além de transmitir o torque, esses elementos servem como proteção dos elementos que possuem um custo maior. Ou seja, se for para falhar, vai falhar algum desses elementos, algum desses componentes de transmissão.
Como eles são de um custo menor, então é melhor que, se for falhar um componente, que seja esse componente de transmissão do que o eixo, uma polia, uma engrenagem, né? Quais são os principais? Conforme eu falei, chavetas, estrias, parafusos de fixação, pinos, são esses que nós vamos aportar aqui como maior ênfase. Quando é falado de ajuste por pressão e contração, estes ajustes eles são utilizados para fixar o eixo ao cubo e conservando a concentricidade tanto do eixo quanto do cubo. Aquela aula sobre tolerâncias dimensionais e estado de superfície, ela nos mostra com mais detalhes como é utilizado o sistema de ajustes e tolerâncias para eixos rotativos por pressão e por contração. Chavetas. As chavetas são utilizadas para prender um elemento rotativo ao eixo e permitir a transmissão de torque por meio de um elemento a ele fixado. As chavetas, elas são as chavetas mais utilizadas são as quadradas, cabeça de quilha ou a Woodruff. A NBR 6441 ela apresenta informações sobre chavetas e rasgos e como elas se aplicam em elementos mecânicos. Então aqui na imagem nós temos aqui, esse desenho, nós temos aqui o eixo e temos a chaveta. Essa chaveta aqui, este elemento que nós estamos mostrando aqui como chaveta, ele vai fixar o eixo a um outro componente, né? Pode ser uma polia, pode ser uma engrenagem. E conforme eu falei lá anteriormente, se for para falhar alguma coisa, vai falhar a chaveta do que falhar o eixo, a polia ou a engrenagem. Existem vários tipos de chaveta, como foi citado aqui, as quadradas, cabeça de quilha, a Woodruff. E existem NBRs específicas sobre o tipo de rasgo e o tipo de chaveta para eixos e para outros elementos. Estrias são basicamente ranhuras contidas no lado interno do cubo e no lado externo do eixo. Nós temos aqui um cubo e essas ranhuras são esses rasgos que nós temos aqui no lado interno do cubo e no lado externo aqui do eixo. Então, essas ranhuras aqui, elas são utilizadas para transmitir torques mais elevados. E o seu processo de fabricação é mais caro do que dos outros elementos de transmissão. Por isso, ele não é tão utilizado, ele é pouco utilizado, devido a você precisar fazer as ranhuras tanto no eixo quanto no cubo. Parafuso de fixação. Aqui nós temos aqui alguns modelos de parafusos utilizados para a fixação de eixos. Esses parafusos de fixação, eles são sem cabeça. E os mais utilizados são do tipo fenda ou Allen. Reparem que eles não possuem uma cabeça, apenas aqui a parte Allen e a parte de fenda reta para o encaixe aqui das chaves para o aperto. Porém, eles não possuem uma cabeça como os demais parafusos, né? Como aqui é padrão, nós temos aqui um parafuso, né? Claro, em sua devida proporção, e aqui nós temos uma cabeça. Temos outras cabeças de parafusos que são assim. Porém, esses parafusos aqui, eles são apenas aqui retos, então eles são chamados de sem cabeça. Mas os apertos dele podem ser tanto Allen quanto fenda. Esse Allen, reparem aqui que ele é um sextavado dentro do parafuso. Né? Então, o aperto dele é apertado com uma chave que ela é chamada de chave Allen. Esses parafusos eles são muito utilizados devido ao seu potencial de aperto elevado, força de compressão e por ser fixados em locais de difícil acesso. O comprimento do parafuso de fixação deve ser aproximadamente metade do diâmetro do eixo. Então nós temos aqui um eixo, né? Vamos dizer o diâmetro do eixo e a dimensão do meu parafuso de fixação deve ser aqui o valor da metade do meu eixo. Então eu tenho o meu eixo aqui e o valor da metade dele deve ser aqui o comprimento do meu parafuso de fixação. Os tipos mais conhecidos são esses de ponta plana. Para aqui, parafuso de ponta plana, ele possui
aqui um chanfro, né? Ele possui esse chanfro na sua ponta. Por mais que fale que ele é plano, mas ele possui aqui um pequeno chanfro. O parafuso ponta de taça, ele possui um chanfro que ele é um pouco maior. Olha aqui, ó, né? Ele tem essa parte cônica aqui na ponta dele. O oval, né, como já diz o nome, ele possui aqui essa parte oval na ponta do parafuso. O ponta de cone, ele é muito parecido aqui com ponta de taça, porém a inclinação aqui ela é maior, ou seja, ele é bem mais cônico do que a ponta de taça. E o ponta de meio grampo, reparem aqui, ó, que ele possui um rebaixo aqui na ponta dele. Então, cada parafuso é utilizado para de um determinado tipo de fixação, né? Na aula de elementos de fixação, nós vamos abordar um pouco mais sobre esses tipos de parafuso. Outros elementos que podem ser utilizados para a fixação são pinos. Os pinos eles são mais utilizados para prender um elemento rotativo ao eixo. Eles são necessários na condução central e também no cisalhamento, no momento em que o empuxo e a torção estiverem presentes. Os pinos eles são redondos, cônicos e pino de mola tubular partido. Mancais. Mancal é um elemento de apoio utilizado como guia de eixos. Além de servir como apoio, outra finalidade mancal é diminuir o atrito que ocorre entre as partes que se movem. Então, seu propósito é fazer com que amplie a eficiência dos sistemas mecânicos. Os mancais eles são classificados em dois tipos. O primeiro que veremos aqui é o mancal de deslizamento e o outro é o mancal de rolamento. Mancais de deslizamento. Os mancais de deslizamento eles são compostos por um suporte com uma bucha encaixada. Essas buchas elas são fabricadas com materiais existentes e de dureza menor que a dureza do eixo. Desta maneira, quando houver um atrito entre o eixo e a bucha, o desgaste ele fica no material de menor dureza, ou seja, a bucha. Então nós temos aqui o suporte, a bucha e o eixo. Aqui visualizando no Inventor, nós temos aqui algumas situações, olha. Nós temos aqui o mancal, né? Ou seja, o suporte. Nós temos aqui atrás a bucha e aqui nós temos o nosso eixo. Vamos desconsiderar a medida total do eixo e onde ele é encaixado, né? Então vamos mudar aqui um pouquinho a posição e vamos visualizar aqui, ó. Nós temos o suporte, nós temos aqui a bucha e o eixo. Vamos considerar essa bucha aqui com um material de latão e aqui um aço 1045 do eixo. Por que a bucha ela seria aqui nesse caso de latão? Porque ela é de um material que ele possui uma dureza inferior à dureza do eixo. Ou seja, se a partir do momento que eles começarem aqui a se movimentar, ou seja, o eixo começa a se movimentar e houver um desgaste, o desgaste ele vai para a bucha ao invés do eixo. Então depois, quando precisar de uma troca a bucha ao invés do eixo, porque o desgaste ficou todo aqui. Por isso que nós utilizamos um material aqui que ele seja considerado aqui com uma dureza inferior à dureza do eixo. Nós temos aqui outro tipo de mancal, que ele é um mancal bipartido. Ele também é deslizante e ele é cortado ao meio para que facilite a manutenção e a instalação. Então nós temos aqui, ó, nele a graxeira, que é aqui essa parte de cima, né? Esse item aqui. Nós temos a tampa, que é essa parte aqui de cima, né? Considerando aqui, ó, que ele é bipartido. Nós temos aqui a base. Nós temos um parafuso que ele vai fixar a tampa com a base. Nós temos aqui o furo do nosso eixo. E nós temos aqui também a nossa bucha. Aqui visualizando em 3 dimensões, nós também podemos ver esse mancal. Então aqui, ó, nós temos a tampa, nós temos aqui a base.
Eu vou tirar a tampa para que a gente possa visualizar aqui ele de uma outra maneira. Então aqui eu tirei a tampa para nós visualizarmos ele de uma outra maneira aqui. Vou dar aqui. Então nós temos aqui a base, nós temos aqui o parafuso de fixação, nós temos aqui essa graxeira. O que é essa graxeira? Ela é um elemento que é utilizado para que aconteça a lubrificação, né, do nosso eixo. Com essa lubrificação, ele vai reduzir o número de atrito, né, vai reduzir o atrito e melhorar a rotação do eixo. Né? Aqui nós temos o furo do eixo, nós temos a bucha, nós temos o parafuso, nós temos aqui a base do nosso mancal. E aqui nós vamos ter a tampa deste mancal. Esses mancais de deslizamento, eles são utilizados em equipamentos de baixa rotação, evitando um aquecimento excessivo dos itens que são sujeitos a esse tipo de atrito. Mancais de rolamento. Esses mancais, eles comportam rolamentos que servem de assento ao eixo. Ou seja, quando o eixo gira, os componentes internos do rolamento também giram, causando menos atrito, possibilidade de uma maior velocidade ao eixo. Então nós temos aqui, ó, o eixo, né, que é este item aqui. Nós temos o rolamento, que é esse item aqui. E aqui por último nós temos o mancal, que é esse item aqui. Então, para que serve um mancal de rolamento? Ele serve de assento para o eixo, ou seja, para que nós possamos acoplar esse eixo aqui, no caso nesse mancal. Então, como que funciona ele? Quando esse eixo aqui, ó, ele gira, independente de qual o sentido, essas esferas que estão aqui dentro desse rolamento, ó, aqui, aqui e as outras aqui, elas também giram. Vamos dar uma olhada aqui na outra imagem? Então nós temos aqui um mancal, né? Temos aqui o rolamento, temos aqui o eixo. Na outra vista, ó, mesma coisa. Aqui dentro, estão vendo aqui de azul lá no fundo, eu tenho as minhas esferas. Então cada vez que eu giro o meu eixo, aquelas esferas elas também vão girar. O que isso causa? Ele vai causar menos atrito, possibilitando uma velocidade maior no meu eixo. Ou seja, o meu eixo pode girar. Ou seja, o meu eixo pode girar com uma velocidade maior, fazendo com que cause menos atrito no meu conjunto. Normalmente, os rolamentos eles são formados por dois anéis com o mesmo eixo, ou seja, concêntrico. Então, nós temos aqui esse primeiro anel e temos esse segundo anel. Todos eles acabam tendo aqui, ó, o mesmo eixo. Então, o eixo está aqui, ó, nesse amarelo. Vamos visualizar aqui nessa vista, ó. Aqui está o eixo, aqui está o primeiro anel e aqui está o segundo anel. O anel externo ele é encaixado no mancal, ou seja, esse anel aqui eu vou encaixar no mancal. Já o anel interno ele é encaixado no eixo. Então esse anel aqui ele vai ser encaixado no eixo. Entre os anéis são colocados os elementos rolantes, né? Então nesse caso aqui o elemento rolante ele é a esfera. O que eu vou colocar aqui é a esfera que eu vou colocar entre os dois anéis. Então se eu olhar aqui nesse meu conjunto, ó, então vamos visualizar o seguinte, ó, anel interno no eixo, anel externo no mancal. E aqui dentro nós temos aqui as esferas. Então toda vez que eu giro esse eixo, essas esferas elas vão girar também. Aqui nós temos os três rolamentos rolantes mais utilizados em mancais de rolamento. O rolamento de agulha, rolamento de esfera e o rolamento de rolo. Os rolamentos de agulha eles são aconselhados para cargas não constantes, onde
onde os mecanismos oscilam. Já os de esferas, eles são aconselhados em situações onde a rotação elas são mais elevadas. Já os de roletes, eles são aconselhados para velocidades menores, onde as cargas elas são maiores. Os fabricantes de rolamentos, eles possuem catálogos para que possa auxiliar na escolha do modelo correto. Essa imagem aqui apresenta as informações e características mais utilizadas nos catálogos e nas normas específicas. Então nós temos aqui o D minúsculo, que é nosso diâmetro interno. Então nós temos aqui esse D, o diâmetro interno do meu rolamento. Nós temos o D maiúsculo, que ele é o diâmetro externo. Então todos os rolamentos, independente se ele seja de agulha, de rolete ou de esfera, eles terão essas informações aqui. Ele vai precisar de um diâmetro interno, que vai ser acoplado ao eixo, e o diâmetro externo, que vai ser acoplado no mancal. Ele também vai precisar ser definido uma largura, nós temos aqui, que é o L maiúsculo, que é essa largura aqui. E também um raio de arredondamento, que são esses raios aqui, tanto interno quanto externos. Esses raios eles são representados aqui pelo R maiúsculo. Independente do tipo de rolamento a ser apresentado nos catálogos, será utilizada aqui uma imagem bem semelhante a essa para que você possa definir o rolamento para a sua aplicação. Vedação. O sistema de vedação ele tem o objetivo de impedir a passagem, ou seja, vazamento de um ambiente para o outro. Além de impedir a saída de elementos líquidos, sólidos e gases, as vedações impedem a entrada de impurezas nos equipamentos, nas máquinas ou tubulações. Mas quais são os materiais que eu utilizo e quais são os tipos de vedação que eu tenho? Para que não ocorra nenhuma reação química entre o elemento a ser vedado e o vedador, o material do vedador ele deve ser compatível com o do elemento a ser vedado. Caso contrário, ele poderá ocorrer uma contaminação de produtos e até mesmo vazamentos. Uma vedação ela pode ser feita com diferentes tipos de materiais, formas e tamanhos. Nós temos aqui uma tabela que ela contém os tipos de vedações e seus respectivos materiais, também suas aplicações. Então nós temos aqui alguns modelos, que a maneira de que são chamados. Nós temos aqui o modelo de juntas, de anel, da qual nós chamamos de O-ring, simplesmente anel, e as gachetas. Além dessas juntas, desses modelos, nós também podemos citar junta labirinto, com canal para graxa, juntas de anéis dispersos, juntas de ação expansiva metálica, para gases lubrificantes, juntas plásticas, ou veda junta, e até mesmo os selos mecânicos. Mas as juntas, quais são os materiais que eu posso utilizar em juntas? Então tem aqui essa tabela, que nós temos o modelo, o material, a aplicação e algumas observações em relação a esse tipo de vedação. Então, por exemplo, nós temos essa primeira aqui junta, que nós temos a junta de borracha, que elas são utilizadas em equipamentos e flanges e são utilizadas em partes estáticas. Nós temos aqui as juntas de borracha em formato de aro, que elas são utilizadas em canais circulares que possuem seção circular. Quando apertada, essa borracha ela ocupa todo o canal. E essa borracha, essa junta de borracha, ela tem por característica de manter a pressão constante. Nós temos aqui as juntas de papelão, elas são utilizadas em máquinas, equipamentos e tampas de caixas de engrenagem. A aplicação dela é para máquinas, equipamentos e tampas e caixas de engrenagem. Elas são utilizadas em partes estáticas e a grande vantagem desse tipo de junta é que elas podem ser confeccionadas conforme o formato da peça. Por o papelão ser de fácil recorte, é fácil adaptar o papelão com o formato da peça.
Nós temos aqui juntas metálicas, que elas são de aço de baixo carbono, alumínio, cobre ou até mesmo de chumbo. Essas juntas são utilizadas em flanges e equipamentos que operam em altas pressões e temperaturas. Então, se eu tenho ali uma situação com altas pressões e temperaturas, eu posso estar utilizando essas juntas metálicas. Qual é a grande vantagem dela? Apertos elevados ou ilimitados. Então, ela é, pelo fato dela operar em alta pressão, né, eu consigo também fazer apertos elevados ou ilimitados nesse tipo de vedação. Vedações de Teflon. Elas são muito utilizadas em vedações de produtos com óleo, água e ar. E elas suportam uma temperatura de até 260 graus Celsius. Nós temos aqui as juntas de amianto, que elas são utilizadas em equipamentos, flanges e fornos. E ela suporta elevadas temperaturas e também ataques químicos. Nós temos as juntas de cortiça, que elas são utilizadas em vedações de produtos com óleo, água e ar, assim como as de Teflon. E elas são muito utilizadas em tampas de cárter e também em caixas de engrenagem. E ela propicia vedações estáticas e submetidas a baixa pressão. Então, se eu não tenho uma pressão muito alta, eu posso utilizar aqui a de cortiça. A nail ring. Eles são normalmente feitos de borracha, neoprene, Viton, silicone ou poliuretano. Elas são muito utilizadas, sua aplicação em cilindros hidráulicos e pneumáticos que operam em baixa velocidade, vedações de óleo, graxa, água e outros fluidos em cilindros, hastes, válvulas e juntas. Algumas observações sobre elas. Elas são muito utilizadas em partes estáticas ou dinâmicas. Elas também são utilizadas em baixas, médias, também em altas pressões. Ou seja, eu posso utilizar ela em diversas aplicações. Nós temos os anéis de feltro, fibra ou tecido de amianto. Ele é utilizado, esse tipo de anel, para retenção de lubrificantes e ele opera em baixa velocidade. Nós temos também as gachetas, que elas podem ser de aramida, de fibra de vidro ou fibra cerâmica. As de aramida, elas são utilizadas para vedações térmicas de portas, tubulações e também de dutos. Elas têm uma excelente resistência mecânica. As de fibra de vidro, elas são utilizadas nas portas e carros cerâmicos. Elas têm uma boa resistência mecânica, baixo custo e elas são muito leves. Nós temos também as de fibra cerâmica, que elas são utilizadas para vedação térmica em geral. Elas apresentam uma resistência a temperaturas elevadas e suportam temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Para que você possa definir qual o melhor tipo de vedação ou definir qual deve ser o material utilizado para uma determinada vedação, vários fatores eles precisam ser analisados. Fatores como pressão, temperatura e o tipo do fluido. Vedação por meio de retentores. Retentor é um tipo de vedadura utilizado para reter produtos como graxa e óleo que precisam permanecer nas partes internas de um produto ou de um equipamento vedado. Ela é formada por uma membrana elastomérica e um componente metálico que faz a função de uma mola que fixa o retentor no eixo. Aqui nós temos uma imagem que apresenta como esses retentores eles são utilizados. Então nós temos aqui o eixo, Temos esse eixo. Vamos aqui simular que ele rotaciona, Conforme essas duas setas elas estão aqui nos apresentando. Temos o eixo, rotação do eixo, e aqui nós temos o retentor. Uma imagem um pouco mais ampliada do retentor, nós conseguimos ver algumas situações. Nós temos aqui o retentor, nós temos a mola. Qual que é a função desta
desta mola? É fixar o retentor em torno do eixo. Então ele serve como uma mola mesmo. Assim que você coloca o retentor, essa mola vai fixar em torno do eixo e ali acontece a vidação. Os retentores, eles possuem diversos formatos, mas independente do formato, algumas características elas são obedecidas. Por exemplo, essa parte aqui, que é a parte que a mola vai pressionar, que nós chamamos de vedação principal. Nós temos essa vedação auxiliar, que ela também vai estar encostando aqui no meu eixo, né? Que é essa parte aqui, ó, vedação auxiliar. Nós temos as costas, que é essa parte aqui de cima do meu retentor. Nós temos aqui a carcaça, que é uma parte metálica, que ela também vai ajudar a dar o formato e executar essa pressão necessária para fixar esse retentor. Cada fornecedor de elemento de vedação possui catálogos que podem lhe auxiliar na escolha do tipo correto de vedação. Os mesmos podem ser consultados para auxílio e escolha da instalação e manutenção dos elementos de vedação. Obrigado por ter ficado comigo até o final dessa videoaula. Nesta aula, você conheceu os eixos, mancais e vedações. Nela você aprendeu sobre os diferentes tipos, aplicações e como escolher elementos adequados para a melhor execução do seu desenho ou projeto. Você conheceu os principais eixos e viu que eles podem ter diversas classificações de acordo com suas funções e aplicações. Você também viu que os mancais são utilizados como guias ou suporte de eixos e que eles servem para diminuir o atrito que ocorre entre as partes que se movem. Você conheceu os sistemas de vedações e qual a importância da vedação. Espero que esse conteúdo possa ter lhe ajudado a compreender mais sobre o tema. Para um conhecimento mais aprofundado do assunto, leia os materiais disponibilizados na plataforma, consulte as referências bibliográficas e normas citadas nos materiais. Não esqueça de fazer os exercícios disponibilizados na plataforma. Bons estudos e até mais!